a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Eu sou o Gilvan e você está no canal Verdades Inconvenientes. Os deuses das religiões pagãs foram sempre representados artisticamente como divindades tricéfalas, divindades de 3 cabeças. Agora, poderia o Deus da Bíblia ser representado também de tal forma como alguns artistas cristãos europeus do período da Renascença o representaram? Lembrando que o que levou artistas cristãos a representarem Deus dessa forma é a crença da Trindade e o enigma de 1 João 5,7. E esse texto não foi escrito pelo apóstolo João, portanto não é verdadeiro. E tem religiosos que se escandalizam com essa informação. As palavras em vermelho, entre os versículos 7 e 8, do capítulo 5 da primeira epístola de João, não são de autoria do apóstolo João. O versículo 7 deve terminar na palavra testemunho, enquanto o versículo 8 complementa que os 3 que dão esse testemunho são o Espírito, a água e o sangue, e que eles são unânimes num só propósito. A informação que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo testemunham no céu, e que eles 3 são um, se trata de um acréscimo tardio para validar a doutrina da Trindade. Eu estou aqui com o site Bible Hub, um site de estudo e de pesquisas que contém várias versões bíblicas do mundo inteiro. E como o inglês é a língua mais falada no mundo, eu pesquisei 1 João 5,7 nas várias versões inglesas. Aqui eu contei 29 versões na língua inglesa, onde 21 apresentam a forma original reduzida, enquanto apenas 8 apresentam a forma adulterada longa. E todas as versões mais atuais apresentam a forma original reduzida, como as testemunhas sendo o Espírito, a água e o sangue, coisas impessoais, e não o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, para sustentar o dogma da Trindade. E não crer na Trindade não é negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas nego que Pai, Filho e Espírito Santo sejam apenas títulos usados por 3 pessoas coiguais e coeternas para se diferenciarem perante os homens. E negam que o Espírito Santo seja um ser pessoal distinto do Pai e do Filho que recebe culto e adoração. Isso as Escrituras não ensinam. Isso é uma tradição ortodoxa do cristianismo posterior à morte dos apóstolos que vem sendo passada de geração em geração. Se existem essas 3 pessoas no céu, por que as visões do Apocalipse, que apresentam um cenário celestial, só destacam o Pai e o Filho e não o Espírito Santo como a suposta terceira pessoa? Por que no clamor da grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, são evocados somente o Pai e o Filho e não o Espírito Santo como uma terceira pessoa? Porque na 7ª trombeta, os reinos do mundo passam a ser de nosso Senhor, o Pai, e do seu Cristo, do seu Filho, e não passa a ser também do Espírito Santo? Porque nas testas dos 144.000 estão escritos os nomes do Pai e do Filho, e não o nome do Espírito Santo? Porque os 144.000 foram comprados para Deus e para o Cordeiro, e não para o Espírito Santo? E o apóstolo João escreveu suas epístolas depois da visão do Apocalipse. Se ele, depois da sua visão, realmente escreveu que há 3 pessoas que testemunham no céu de maneira especial, e se ele viu essas 3 pessoas na sua visão celestial, por que no Apocalipse ele enfatiza recorrentes citações de Deus e do Cordeiro, e não de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo? Existem vídeos de pessoas respeitadas tratando que 1 João 5,7 não é um texto original. O do professor Wilbur Pickering, uma autoridade em Novo Testamento,
Doutor Pico, tem uma pergunta que todo erudito ou todo estudioso gostaria de perguntar, e ninguém melhor que o senhor para responder, o texto de 1 João, capítulo 5, verso 7, 8, que fala, né? Das três testemunhas. O que o senhor diria? É o seguinte, quanto a 1 João 5, verso 7, as três testemunhas, 99% dos manuscritos não trazem como a joanina, como alguém às vezes chama, 99%. O 1%, com isso estou falando de 6 manuscritos contra 594. Dos 6, 5 são de uma idade posterior à edição publicada de Erasmo em 1516. O do professor Fábio Sabino. 1 João 5, 7 e 8. Vamos lá, gente. Primeira coisa, o que as pessoas têm que entenderem é que 1 João 5, 7 e 8, senhores, ela só veio existir na Bíblia a partir do século 16 depois de Cristo, tá? Já começa por aí. Como assim, professor? Então, só está dizendo que não existia? Não, senhores. 1 João, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, o versículo encerrava-se até a expressão martiruntes, tá? O texto recepto, conhecido texto recebido, adicionou a seguinte expressão: ento urano, ropate rologos, caito ágio pneuma, cai utoi rotrês em eisi. En, no céu, ropate o pai, rologos o verbo, caito ágio pneuma, o Santo Espírito, cai uto e estes, estes, três, en, eisi, são. Esses três são um, tá? Esse versículo aí, tá certo? Essas palavras são falsas e não têm o direito de ficar no Novo Testamento. E 1 João 5,7 tem incentivado as pessoas a buscar analogias que as ajudem a entender o enigma da doutrina da Trindade. Como pode um Deus ser 3 pessoas ou 3 pessoas serem um Deus? Muitos associaram essa ideia da Trindade com a água. Digamos que a água é Deus. Se nós dividirmos a água em 3 partes iguais, ela continua sendo água. Colocamos o nome de cada pessoa da Trindade em cada um dos copos. As 3 pessoas da Trindade separadas continuam sendo Deus. Agora eu pergunto, há alguma diferença entre as águas que colocamos na jarra? Onde começa uma e termina a outra? Ah, sim, é a Santíssima Trindade. Com a vela. Cada vela representa uma pessoa da Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora vamos acendê-las. Se você percebeu que nas 3 velas a consistência do fogo é a mesma, então vamos uni-las. O fogo continua tendo as mesmas propriedades. Compreendemos que o fogo simboliza a ligação entre as 3 velas. Assim também como a ligação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um. Com um ovo. Oi, amigos, tudo bem? Já ouviu falar sobre a Trindade? 3 pessoas em um? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? O que eu tenho na minha mão? Um ovo de galinha. É? Aqui a gente tá vendo um ovo, né? Mas o ovo, ele é formado de 3 partes. 3. Você sabe dizer quais partes são? Ai. Voa ovo pra tudo que é lado aqui. Pois é. É como se Deus fosse um ovo. É como se Deus Pai fosse a casca. Deus Filho fosse a gema. E Deus Espírito Santo fosse a clara. Isaías 40:18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? A resposta à pergunta desse versículo é uma retórica negativa. Deus não pode ser assemelhado ou comparado com ninguém ou com nada. Qualquer tentativa vai levar ao erro. Digamos que a água é Deus. Se nós dividirmos a água em 3 partes iguais, ela continua sendo água. Colocamos o nome de cada pessoa da Trindade em cada um dos copos.
três velas, a consistência do fogo é a mesma. Então, vamos uni-las. O fogo continua tendo as mesmas propriedades. Compreendemos que o fogo simboliza a ligação entre as três velas. Assim também como a ligação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um. Eu tenho na minha mão um ovo de galinha. É? Esse senhor é o William Lane Craig, cristão, evangélico, teólogo, filósofo, escritor, um homem que está sempre fazendo palestras, sendo sabatinado e respondendo perguntas. Ele, numa dessas palestras, foi questionado por alguém que tinha dificuldade em explicar a Trindade para não cristãos, se ele não teria uma boa analogia para a Trindade. Ele deu a seguinte resposta: Well, I have one, though it's sort of controversial, but I do have one, and I lay this out in J.P. Moreland in my book Philosophical Foundations for a Christian Worldview. There's a chapter on the Trinity, and I think a good analogy for the Trinity is the mythological dog that guarded the gates of Hades in Greek mythology named Kerberos. Kerberos was a three-headed dog. Now, that's really interesting because what it means is Kerberos had three minds. Canine minds, obviously, but we could invest these minds with self-consciousness and self-awareness if we wanted to, so that you would have three canine persons. And yet clearly Kerberos was one dog. He was one animal. And these three minds had to work cooperatively in order for Kerberos to be an effective guard dog at Hades. Por incrível que pareça, o professor William Lane Craig foi buscar uma analogia para a Trindade na mitologia grega. Na mitologia grega, Cerberus é um cão de 3 cabeças com um rabo de serpente que pertence ao deus Hades. E Hades, na mitologia grega, é sinônimo de inferno. E esse demônio fica na porta do inferno, recepcionando as almas ou os espíritos dos mortos que são enviados para lá. Seu professor William Lane Craig foi buscar na mitologia algo que justificasse um Deus de 3 cabeças, é porque ele crê na veracidade de 1 João 5,7. So it seems to me you have a very nice analogy here of 3 persons in one being, which is the doctrine of the Trinity, that we have 3 persons that are one God. Thank you, Dr. Craig. E também é favorável essas pinturas e esculturas de um Deus de 3 cabeças dos artistas da Igreja Católica. Mas na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, que são os que mais defendem a Trindade, diz o seguinte, no seu comentário: o texto dos versículos 7 ao 8 está acrescido na Vulgata, acrescentado, tá? De um inciso, aí abre colchete, aqui abaixo, entre parênteses, fecha colchete, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata ainda, o qual parece ser uma glossa, que eu falei, marginal, introduzida posteriormente no texto. Vocês querem mais do que a própria Bíblia Católica defendendo a Trindade? Está aqui, ó. Eles foram verdadeiros na informação. Aí eu pergunto, cadê a Trindade de 1 João? E agora? Quem defende João? E agora? O que o senhor vai fazer? E a própria Igreja Católica afirma através das suas publicações que o versículo de 1 João 5,7 não é verdadeiro. E seu professor William Lane Craig foi buscar uma analogia para a Trindade no inferno da mitologia grega, é porque a doutrina da Trindade é tão grega e tão mitológica como a doutrina do inferno, conceitos impostos no cristianismo através da instituição cristã medieval,
que subsistem através da falsa tradição oral, que é motivada por versículos acrescidos, mal traduzidos, adulterados, através do misticismo que impera através desses versículos, que só servem para fazer com que as pessoas tenham uma visão distorcida de Deus, do seu amor, do seu caráter e da sua justiça. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.